Será que o nosso comportamento é um estilo? A gente saiu de um consumismo talvez bem exacerbado, mas agora a gente está dentro de uma outra prisão. E a principal pergunta de todas: será que a gente faz da nossa vida um marketing existencial? A gente faz da nossa vida uma planilha. Tudo na nossa vida vai significar alguma coisa, precisa significar alguma coisa, e a gente vai seguir modelos pré-determinados. Então, tudo isso aqui é a introdução para falar do livro do Marketing Existencial do Luiz Felipe Pondé. Ele é um filósofo contemporâneo, e o livro, a leitura desse livro, juntou perfeitamente, fez um casamento perfeito e ideal, até antagônico pelo livro, né? Mas fez um casamento com o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Se você tem vontade de ler e não leu essas duas obras, né? Essa aqui eu vou falar um pouco mais, mas juntar essas obras, né? Elas dialogam bastante, inclusive o Pondé cita essa distopia duas vezes nesse livro aqui. Bem, o Pondé nesse livro aqui, ele vai apresentar o conceito assim do marketing existencial sobre diversos pontos da vida cotidiana nossa, dos dias atuais do século XXI. Ele parte da sensação intrínseca do ser humano, que é a sensação de desespero, a sensação de desconforto. O desconforto natural do ser humano vindo lá do filósofo de Kierkegaard, que eu não conheço esse filósofo, mas eu conheci um pouco da teoria do Kierkegaard, que aborda as formas de se sair da condição essencial de desespero. E aí o Pondé, ele vai elaborando durante todo o livro, durante as diversas áreas em que, partindo lá do Kierkegaard, o ser humano, ele tenta sair da condição de desespero. As áreas, sob o ponto de vista bem genérico, são as áreas do estético, que seria a parte sensorial, a busca pelo prazer dos sentidos. A segunda, a parte ética, toda a questão da moralidade, do comportamento. E a terceira, que até tem uma divisão aí, que é o religioso, né? A busca da calma e da paz pelo comportamento e pela espiritualidade, sob o ponto de vista religioso. Bem, olha, fazendo uma análise bem particular da minha interpretação com relação a esse livro como um todo, uma ideia bem geral para a gente jogar na roda aqui de conversa, é que eu acho que o Pondé, eu lembro muito do Bauman. Eu acho que muita gente sabe daquela teoria lá do mundo líquido do Bauman. E eu acho que o Pondé, ele foi de um conceito, ele foi para um conceito um pouco análogo ao que o Bauman propôs lá atrás. Só que agora ele pega o seguinte, ele pega a questão da existência. Então, ele diz assim, então, por isso o Admirável Mundo Novo é tão relacionado a esse livro aqui. Ele diz assim, olha, a tecnologia, ela traz assim a longevidade, a gente hoje sai de uma forma de capitalismo que está tendo uma consciência, então tem toda essa coisa do consumo, a preocupação de assuntos que antes não eram debatidos, as questões ligadas à preservação ambiental. A gente sai desse processo anterior que estava menos humanizado, nesse sentido capitalista. Só que aí ele aponta, e a gente agora tá com a vida podendo viver muito tempo, a gente pode escolher as formas de relação, não é obrigada a casar, ter família institucional mais, cada um pode escolher o que quiser na vida, entre aspas, né? O que ele vai questionar é isso. Mas será que, aí ele vem,
a abertura desse âmbito de possibilidades e de se buscar a moralidade, talvez em tudo, será que isso, essa felicidade plena, essa forma de viver sob um ponto de vista moral, não está trazendo nós, seres humanos, como um produto? Não está trazendo nós, seres humanos, como pessoas que a gente tem que se superar? E aqui eu não estou nem no âmbito de Instagram de autopromoção, tá? Eu estou até mais além. Essa parte de autopromoção fica até, né, de colocar a nossa capinha lá, Facebook, Instagram, colocando coisa até da nossa imaginação, até coisa fake, não é nem isso. Ele tá falando da coisa até real mesmo, da gente com a gente mesmo. Então, quando a gente escolhe agora tudo que a gente pode escolher e que precisa de um certo sentido, isso de certa forma pode ser um aprisionamento, e isso também pode trazer uma consequência que no final das contas não vai acabar com o desespero, porque pelo que eu entendi aqui do Pondé, e eu acho bem coerente, é que o ser humano, a existência humana, ela não pode ser voltada para a perfeição, para a bondade plena, para o moralmente correto. E aí ele vai particularizando algumas coisas. Então, o desejo, claro que tem uma relação aí de controle, a gente até conversa aqui no canal, né? Os desejos, eles não podem estar totalmente soltos, mas também moldar os desejos dentro de um sentido politicamente correto pode ser uma forma de aprisionamento. Homens utilitários aceitam facilmente a escravidão se a ela lhes garantir bem-estar absoluto. O utilitarismo, ele veio, né? O Pondé fala que ele veio muito lá depois da Segunda Guerra, na política do bem-estar social, né? Especialmente que nasceu nos Estados Unidos. E esse utilitarismo de massa, ou seja, trazer o bem-estar, o Estado é que vai ser responsável por tudo de bem-estar que você tem, inclusive até a produção de bens. E aí que vem a questão do consumo também, para que você possa consumir. Então você já tem tudo, você vai poder ter uma casa boa, e aí você vai poder consumir, você vai ter saúde, você vai ter educação, você vai ter tudo você tem. Você tem pessoas lhe ajudando numa meditação, numa vida saudável, tudo isso provido pelo Estado. E aí você vai poder também agora se acalmar para poder pensar no consumo, porque também esse capitalismo, ele vem dizendo que você precisa de coisas, muitas coisas. Você precisa de tecnologia de ponta, você precisa de muitas roupas, coisas de marca e tal. O Pondé, ele fala que esse utilitarismo de massa pode parecer que foi feito depois uma crítica assim, pelo século XXI, em que, mas agora existe o consumo consciente, muitas pessoas buscam e são até vigilantes do que o outro está fazendo, do que o outro está consumindo. Não é legal ficar consumindo muita coisa, só que o Pondé fala que ainda assim existe uma necessidade de consumo. E as pessoas acham que o mundo tem que provê-las desse consumo, só que agora são de bens de significado. Então, ainda que se fique atento para não se consumir uma grande quantidade, ainda que seja com várias modas, né, de consumo consciente que ele fala, isso requer um consumo de significado. E esse consumo de significado assim, tem que ter um sentido, o consumo. Só que esse sentido, segundo ele, é um sentido que acaba aprisionando de certa forma, porque ele tá rígido a certos padrões. E quem não tá dentro desse padrão, dentro dessa forma de consumir, como se fosse um statement, né? Ele até fala da comida. A comida se tornou um statement. O que a pessoa come
é como se fosse um produto de venda, né? Se ela se propõe a comer saudável, ela é daquele jeito, o estilo de vida dela vai suprir um monte de coisa, assim, ginástica, e vai ser todo aquele formato que vai se replicar igual para todo mundo. E aí ele fala, né, que isso não necessariamente traz a felicidade, não é para todo mundo, pelo amor de Deus, sair por aí achando que mas então bem-estar, né, não é bem por aí a crítica dele. Eu vejo como uma forma de alerta do jeito que a gente tá vivendo. Eu me peguei fazendo várias coisas que ele fala aqui, inclusive a parte de viagem, em que ele fala sobre a questão de viajar, do turista, né, do peregrino. Um ponto interessante de ler o livro do Pondé, eu acho que qualquer livro que a gente lê, a gente tem que ser crítico também. Então, essa parte da viagem mesmo, eu não vi muito problema em se viajar buscando sentido. Não vi como isso pode ser, de certa forma, um aprisionamento, mas tudo bem. Outras coisas também, quando ele fala de algumas coisas ligadas à religião, eu chamo a atenção assim, pra gente ir para esse livro com a mente aberta, porque ele até coloca pontos positivos no livro, mas o Pondé tem essa tendência de ser bem incisivo nas críticas que ele faz. Então a parte da religião é bem criticada, em como que a religião se torna um produto também, sabe? Então esse produto, até a caridade acaba sendo levada como um statement de projeção pessoal. A caridade, eu acho que isso já sempre aconteceu, tá? Não acho que isso meio que é uma novidade, mas essa caridade, mais uma caridade para eu me sentir bem do que uma caridade pelo outro. Bem, para fundamentar a teoria do Pondé, nessa coisa do sentido, ele vai juntar toda essa busca do sentido em tudo, em que tudo que a gente faz, a gente agora tá meio que buscando, a gente tá nos vendo como produto. A questão ele vai para o conceito do narcisismo, porque ele entende que toda essa coisa do se preocupar com a humanidade, por detrás desse comportamento agora buscando sentido em tudo, e que isso ele coloca muito o âmbito dessa ideia, ele sempre coloca nos textos, né, a depender da ideia que ele está trazendo, que a maioria dessas ideias está muito na classe da elite, né, está na elite da sociedade, da classe alta, média e às vezes até alta mesmo. Então assim, por exemplo, sexo, alimentação, são coisas, sentimentos, relações, são coisas que segundo o Pondé, pelo que eu entendi, são inconstâncias, e que claro que tem que ter uma atenção num comportamento ético no dia a dia, mas quando isso vira um produto e uma planilha que ele critica, e quando isso às vezes é uma cortina de fumaça para esconder o nosso lado real, o nosso lado sombrio, e que existe, que a gente não quer colocar às vezes para nós mesmos, muitas vezes para nós mesmos. A memória do subsolo de Dostoiévski. Então o que ele fala é o seguinte: toda essa busca de sentido, de se fazer, de se engajar e se fazer tudo corretamente, falar corretamente, podar a fala, comer direitinho, fazer ginástica bem certinho, ingerir tudo, poupar o dinheiro, fazer tudo que o coach manda fazer, tudo isso ele fala que está muito mais voltado para o âmbito público. Por isso o narcisismo, né? Então aquela caridade para eu me sentir bem, mas para voltar para o público, voltado para quem está longe, voltado para a minha posição diante do mundo. Só que quando eu vou para o âmbito privado, o Pondé coloca assim, tá? No âmbito privado, essas pessoas
que buscam o significado, eles chamam de self-consumidor de significado. Estou pescando aqui para não falar errado. Então, é aquela pessoa que na hora de lidar, talvez com o gari que vai pegar o lixo, com um entregador, com um porteiro do prédio, com uma empregada doméstica, não aplica, ou pensa que está aplicando e não aplica de fato, esse statement, né? Essa posição diante do mundo. Acho que ele fala também como crítica, porque existe toda uma produção de comportamento para se prevenir, para se ajudar pessoas, às vezes até ligadas, engajadas em movimentos, para pessoas distantes, e quando chega nas pessoas próximas, isso não se encaixa muito bem. Eu acho que isso faz muito sentido com relação a uma análise que eu faço com relação à literatura, assim, a busca de drama, de literatura, muito voltada a coisas que estão distantes da nossa realidade aqui no Brasil, e quando a gente vai para coisas que mexem com o nosso comportamento do dia a dia mais privado, como o racismo, por exemplo, a coisa não é tão vivida na literatura quanto outros assuntos, né? Então, assim, o Pondé, me parece que ele tá querendo mostrar pra gente que tá tendo estilos, produtos, ainda que se a gente pense que a gente está fazendo um consumo responsável, ou que a gente está controlando o nosso consumo, mas a gente pode estar comprando, até sem necessariamente pagar dinheiro por isso, um produto de um certo comportamento. Então, é o estilo de vida do atleta, do cara que pega bike, porque ele não quer poluir o ambiente. Então tem todo um estilo de vida ali por detrás, né? E produtos sendo lançados porque ele tem que seguir aquela linha de consumo. E aí, quando tem um trecho do livro dele que ele fala que pessoas estão iguais pensando que estão diferentes, eu me lembrei muito de Westworld. No livro, aqui, na página 99, ele fala pessoas iguais. Deixa eu ler o trechinho. Pessoas iguais, na verdade, no final das contas, a gente está achando que a gente está diferente, que a gente está escolhendo, mas a gente tá escolhendo, mas a gente já tem um jeitinho todo fixado de escolha, né? Se escolhe aquele direcionamento de vida, e se precisa ser certinho, assim, dentro daquela coerência o tempo todo, não existe os desvios, né? Grandes narrativas estéticas ou teóricas que acreditam colocar o mundo num sistema são um engano. A vida é despedaçada, fragmentada. E olha o diálogo com O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que a gente tem aí um selvagem, né? Nada disso vai estragar a história, gente. A gente tem um selvagem que, nesse mundo, para quem não leu, né, o selvagem seria as pessoas vivendo mais num contato assim com a natureza, mas uma vida como seria, sei lá, na década talvez aí de 50, uma vida humana, né, sem tecnologia, e mais livre, vamos dizer assim. Então, as pessoas, esse selvagem, ele é louco por Shakespeare, e quando ele vai levar o Shakespeare para tudo dele, ele associa a Shakespeare. E as pessoas que vivem no Admirável Mundo Novo, no mundo feliz, eles não conseguem entender o Shakespeare, assim, eles não conseguem entender a tragédia que se tá no Shakespeare, né? Então, em determinado momento até vai ter uma encenação, se eu não me engano, é do Otelo. Só que entender o drama do Otelo, eu não li o Otelo, tá? Nem sei qual é o drama do Otelo. Assim, entender o drama do Otelo, eu quero até ler o Otelo por causa desse livro e por causa do Dom Casmurro, que tem a coisa do Otelo aqui também. Então, eles não tem como entender o drama, esse drama do sofrimento. Então, o Pondé, no final das contas, vai dizer isso. Talvez
Eu convido até vocês para assistirem o vídeo do Admirável Mundo Novo, né? Ser feliz, ter uma felicidade falsa ou ser infeliz. O sofrimento, não que a gente vá correr atrás dele, mas o sofrimento ele é importante muitas vezes para trazer o equilíbrio. O desequilíbrio, né, todo esse balançar da vida, não seria o desequilíbrio que talvez forme um equilíbrio? Então aqui, ó, o marketing existencial, com tanta coisa pra gente conversar. E eu aproveito também para deixar uma recomendação para assistir Westworld, essa série da HBO, que a terceira temporada também eu acho que dialoga muito com o marketing existencial. A terceira temporada eu não gostei tanto, tá, de Westworld. Agora a primeira e a segunda são ótimas. A terceira temporada vai tratar o assunto. Se você quiser ir até as 3 temporadas, eu acho uma boa dica, porque a terceira temporada vai trazer um assunto que tem aqui no Pondé, que é essa questão a vida sem problemas, a tecnologia, a gente tem aí tudo resolvido, mas algumas vidas, alguns destinos podem estar sendo programados por outras pessoas ou outras máquinas, ou essa busca de sentido, e a gente não saber, tá? Então, é isso.